Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disseram que logo após a votação do orçamento de 2021, adiantariam o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Porém, impasse no orçamento atrasa antecipação de 13º a aposentados e pensionistas. Vejam, a promessa do presidente Jair Bolsonaro de liberar a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º a aposentados e pensionistas do INSS ainda esta semana, caso o orçamento fosse aprovado no Congresso Nacional, gerou grande expectativa dos beneficiários. Agora é motivo de frustração. Mais uma vez, o governo federal colocou o carro na frente dos bois. Vejam que a Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA, que estabelece os orçamentos da União, passou pelo Congresso, mas não foi sancionada pelo presidente, o que na prática impede a liberação de recursos. A lei foi aprovada no Congresso Nacional, mas ainda não foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vejam que, por conta de mudanças que estão fazendo neste orçamento, a antecipação do 13º salário do INSS já foi confirmada, como falamos, pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro Paulo Guedes. Este último chegou a dizer que o pagamento antecipado poderia injetar até 50 bilhões de reais na economia. Porém, a liberação do valor dependia da aprovação do orçamento da União de 2021. Após a análise no Congresso Nacional, o próprio Guedes afirmou que a lei não pode ser executada da forma como foi aprovada. O texto cortou 26,46 bilhões de reais de gastos obrigatórios do governo, como benefícios da Previdência Social, abono salarial do PIS/PASEP e recursos para o seguro-desemprego. A maior parte desses recursos foi destinada a emendas parlamentares. Então, como vocês puderam ver, o orçamento para 2021 foi aprovado no Congresso Nacional, passou pela Câmara, passou pelo Senado Federal. Porém, ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para começar a valer. Alguns ajustes precisam e estão sendo feitos. Só após tudo isso, só após terminarem esses reajustes no orçamento, o governo federal poderá liberar o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Enquanto isso não for feito, o ministro Paulo Guedes diz que não liberaria ou não anteciparia o 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Vejam que deputados foram ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para alertar que a proposta de orçamento poderia gerar crime de responsabilidade fiscal. O governo ainda está tentando negociar vetos a trechos do orçamento com o Congresso Nacional e busca evitar ainda mais desgaste político. Porém, a antecipação da primeira parcela do INSS só poderá ser liberada depois de o governo resolver o problema das despesas obrigatórias. O problema é que eles não previram que o orçamento fosse aprovado desta forma. As alterações no Congresso levaram o dinheiro da União para as emendas parlamentares e a um corte de algumas despesas obrigatórias, como é o caso da Previdência Social. Foi o que ressaltaram economistas ouvidos sobre este tema.
Então, mais uma vez, pessoal, é preciso aguardar esses reajustes no orçamento, que já foi aprovado no Congresso Nacional, porém precisa de muitos ajustes. Enquanto isto não acontecer, o governo federal não pode dispor, de acordo com o próprio governo, não pode antecipar o 13º salário. O governo prometeu para que, assim que fosse aprovado o PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, anteciparia o 13º salário para aposentados e pensionistas. Então, o que esperamos é que estes reajustes possam ser feitos no menor espaço de tempo possível, para que o governo libere a antecipação do 13º salário. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 1º de abril de 2021. Muito obrigado a todos.